Olá, seja bem-vindo à Escola Bíblica da Vila. Mais uma vez, se você já é recorrente aqui frequentando as nossas aulas, nós estamos agora na sexta aula do módulo 2, estudando o livro de Levítico. Sim, a segunda parte das nossas aulas do livro de Levítico. A gente está no módulo 2, que é um módulo sobre Pentateuco. O primeiro módulo foi um módulo sobre o texto bíblico como um todo. Então, nós temos 8 aulas em cada módulo, estamos chegando já no quartil final do nosso segundo módulo. Se você tem interesse em conhecer o texto bíblico melhor, essas aulas elas dão uma espécie de panorama para que você possa se aprofundar no texto, para que você possa entender como aquele texto funciona, por que ele está ali, quais são os elementos básicos daquele livro bíblico, para que você possa entendê-lo na hora de ler, tá certo? Então, nós estamos agora chegando ao fim do nosso módulo sobre Pentateuco. Temos ainda uma aula de Números, uma aula de Deuteronômio. Essa é a nossa segunda aula do livro de Levítico, que é uma espécie de ponto central dentro do Pentateuco. Antes da gente ir para o andamento da nossa aula, eu gostaria de orar com você. Então, se você puder me acompanhar em oração. Pai amado, a gente te agradece, Deus, por esse dia. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor permite que a gente esteja junto, ainda que virtualmente, para conversar sobre a tua revelação, que é o texto bíblico. Assim que a gente possa entender melhor de ti, quem tu és, que a gente possa perceber melhor aquilo que o Senhor quer para a nossa vida a partir do estudo da tua palavra. Esse é o nosso desejo. Assim, Deus, a gente te pede em nome de Jesus. Amém. Bom, as nossas aulas, os nossos vídeos, eles estão sempre disponíveis a partir das 11 da manhã, aos sábados. Claro, você pode assistir quando você quiser, e essa é uma das vantagens do nosso método de estudo aqui. Você pode repetir a visualização, pode assistir outras vezes, além, é claro, de retornar nas aulas antigas e formar, assim, um conhecimento mais amplo e contínuo para sua leitura bíblica, certo? Então, essa é uma das vantagens da gente estar aqui na internet. Outra vantagem de estar na internet é que você pode compartilhar esse conteúdo com alguém. Então, se você ainda não é inscrito no canal da Comunidade da Vila, inscreva-se. Dessa forma, você acessa todas as nossas aulas, também os nossos cultos. Caso você não esteja em São Paulo e queira acompanhar os nossos cultos, você pode fazê-lo por meio do nosso canal aqui no YouTube. Então, o canal da Comunidade da Vila, vai lá e se inscreve. Amanhã tem culto, claro, você está vendo esse vídeo no sábado, quando ele foi lançado, amanhã tem culto. Está vendo depois, aí eu já não sei. Nós temos 2 cultos na Comunidade da Vila. A gente está no Largo da Batata, pertinho do Largo da Batata, na Cardeal Arco Verde. Nós temos 2 cultos pela manhã, no momento da gravação desse vídeo. Talvez a gente tenha mais no futuro, quem sabe. Mas no momento da gravação desse vídeo, nós temos um culto às 9h30 da manhã e outro culto às 11h30. Vê aí, se você está em São Paulo, qual é o melhor horário para você e nos faça uma visita. Fica feito o convite, espero que você venha e eu possa conhecê-lo pessoalmente. Muito bem, feito tudo isso, vamos falar um pouquinho de Levítico. Levítico, o terceiro livro do Pentateuco. O Pentateuco é formado por 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E aí eu faço questão de lembrar Levítico e não Levíticos. Você tem Provérbios no plural, por exemplo, mas o livro de Levítico é Levítico, no singular, porque corresponde àqueles mandamentos que dizem respeito à tribo de Levi, a tribo que tem a casta de sacerdotes dentro de Israel. A gente já estudou a questão do sacerdócio específico dentro da nação de Israel, do antigo Israel, e também do propósito universal do sacerdócio de Israel frente às outras nações. Então, isso já deve estar claro para você se você acompanhou os outros vídeos. Agora, a gente sabe que esses mandamentos em Levítico, eles compreendem questões rituais, mas eles não são apenas para os levitas. Eles são para todo o povo, que é um povo impuro,
mas no meio do qual habita um Deus puro. Essa tensão entre pureza de Deus e impureza do povo é o que o livro de Levítico vai tratar. Como que esse povo se purifica? Na aula passada a gente se concentrou bastante no nome hebraico do livro de Levítico, que é Vaikra. Ele chamou. Isso significa que, embora haja muitos rituais a serem performados e um extenso código de santidade que diz respeito a comportamentos que devem ser desempenhados, ainda assim o livro de Levítico é um livro que parte de Deus para o homem num convite gracioso. Ou seja, existe graça no Antigo Testamento e até mesmo um livro recheado de leis. Ele tem um princípio gracioso que começa no seu próprio título hebraico, Vaikra. Ele chamou. O povo de Israel não havia feito nada para que merecesse ser chamado. E, portanto, quando Deus chama Israel, um povo impuro, para ser purificado, esse chamado é um chamado da graça de Deus, um favor imerecido. A definição de graça, né? Um favor imerecido. Hoje a gente vai pegar isso que a gente viu na aula passada, esse resuminho que eu fiz, e estabelecer uma conexão entre os rituais de purificação e os comportamentos que o livro de Levítico exige na sua segunda metade, vamos dizer assim, que é o código de santidade. Então o livro de Levítico ele pode ser dividido em duas grandes porções. Uma porção ela é ritualística e em boa parte dessa porção, como a gente viu na aula passada, a gente tem o reestabelecimento de uma relação de harmonia entre o povo e Deus. Essa relação de harmonia ela é encenada numa refeição. Na maior parte do tempo é isso que está acontecendo. Então a gente explicou que nas relações humanas e na relação do homem com Deus no livro de Levítico não é diferente. O que sela um ato de reconciliação, o que faz com que a gente esteja bem e perceba que a gente esteja bem entre a gente, mesmo que tenha havido algum tropeço, algum deslize, algo que nos separou em algum momento, o que faz a gente perceber com certeza absoluta que está tudo bem entre nós, muitas vezes é uma refeição. Se eu recebo você na minha casa ou você me recebe na sua, a gente come junto, a nossa família se confraterniza e não tem climão e está tudo bem, está tudo certo, isso é um bom sinal de que se houve algum problema entre nós antes, agora está tudo reconciliado. Os rituais da primeira parte de Levítico têm essa característica. O sacerdote representa o povo e se alimenta de parte dos sacrifícios, outra parte é consumida pelo fogo, e isso é a encenação do próprio Deus se alimentando num banquete junto ao sacerdote e, portanto, comendo com o povo, celebrando a reconciliação. Claro, Deus sendo puro, exige que o povo e os sacerdotes se purifiquem para que participem desse banquete. Essa purificação, que é ritual na primeira parte do livro, na segunda parte do livro é uma purificação que exige comportamentos que denotem um povo puro e santificado, separado, diferente dos outros povos. Então você vai ter aquilo que a gente chama de código de santidade, que nada mais é do que um código comportamental social. Em outras palavras, para se viver em sociedade do jeito que Deus quer, um conjunto de comportamentos é requerido. Então esse conjunto de comportamentos forma um código, e esse é o código de santidade. Ali você vai encontrar de tudo que você pode imaginar que estabeleça uma relação harmônica entre pessoas numa comunidade, numa vida comunitária. Você tem regras a respeito de propriedade, você tem regras a respeito de família, você tem regras a respeito de relações entre família e propriedade,
você tem regras a respeito do estrangeiro, você tem regras a respeito do escravo, do matrimônio. Essas regras, entretanto, elas não são exaustivas. Em outras palavras, elas não têm por objetivo cobrir todas as relações humanas. Elas têm por objetivo cobrir uma amostra das relações humanas e, a partir dessa amostra, permitir a quem leva a cabo a legislação, ou seja, juízes, reis, na história do Antigo Israel, para que eles possam, nos casos específicos, tomar decisões com base nos princípios que estão delineados na lei, tá? O caso mais emblemático disso na história de Israel é o episódio em que duas mulheres disputam um filho e pedem a Salomão que decida com quem fica o filho. Se Salomão buscasse no livro da lei alguma legislação específica para esse caso, ele não iria encontrar. Mas o que Salomão faz, na verdade, é exercer o papel de juiz com sabedoria a partir dos princípios delineados naquele código de santidade, o código de santidade levítico. Isso faz com que a gente tenha talvez uma impressão equivocada de que a lei era de alguma maneira flexível. Não. Na cabeça do antigo israelita que tem o livro de Levítico na mão, as leis que estão ali delineadas e especificamente traçadas, elas devem ser seguidas à risca. Aquilo que estiver fora da lei deve ser interpretado. Na história da recepção desse tipo de texto, história da recepção, a maneira como o texto foi recebido, como o texto foi interpretado ao longo dos anos, né? Na história da recepção desse tipo de texto, a gente vai ter, por exemplo, dois grupos bastante conhecidos dos cristãos que leem o Novo Testamento. Se você lê o Novo Testamento, você já se deparou com esse grupo. Dois grupos que interpretam de formas diferentes como lidar com o trecho silente do livro de Levítico, mas também de Números, de Deuteronômio. Eu estou falando de saduceus e fariseus, por exemplo. Tá? Saduceus, eles creem que somente o Pentateuco é inspirado, somente a Torá é inspirada, ou seja, os 5 primeiros livros do nosso Antigo Testamento. Os saduceus, eles eram bastante radicais nesse sentido e, portanto, legalistas. Eles eram bastante apegados à letra da lei dentro da Torá. Profetas, livros históricos que formam o nosso Antigo Testamento e que formam hoje a Bíblia hebraica, para saduceus eram livros importantes, mas não autoritativos. Então, para o saduceu, os trechos em que a lei de Levítico, de Números, de Deuteronômio permaneciam silentes, ou seja, quando a lei se cala, é permitido. Formando assim até um certo paradoxo, em que o saduceu ele é legalista, porque ele está extremamente apegado à lei. O saduceu ele é assim. O que vale é só a lei, só o Pentateuco, só a Torá. Mas, ao mesmo tempo, na prática, o saduceu é mais flexível. Por quê? Porque aquilo que não está na lei é permitido. Já o fariseu vai dizer que não. O fariseu vai dizer aquilo que não está na lei, a gente vai interpretar com o auxílio dos livros históricos, dos profetas, dos nossos escritos. Tá? Então, ao longo do tempo, a gente vai tendo dificuldades em lidar com o conteúdo de Levítico, mas não só o conteúdo, também aquilo que ele se cala. Porque ao longo do tempo a gente vai precisando interpretar ou se calar junto com o livro. A tradição de Jesus é uma tradição de interpretação, tá? Muito diferente da tradição dos saduceus. A tradição de Jesus é
Vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. É uma tradição de interpretação e aplicação, que é o que a gente deveria fazer também com o Código de Santidade. Ao ler o Código de Santidade, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender os princípios que estão ali delineados. E a aplicação atual desses princípios vai ser uma aplicação atual dos princípios. Eu, porém, vos digo. Tá, o que eu estou querendo dizer? Quando a gente olha para o Código de Santidade, você tem leis que hoje são inexequíveis. Outras que se tornaram, de alguma maneira, superadas pelo Novo Testamento, leis alimentares, por exemplo. E então, a gente sempre vai ter uma responsabilidade interpretativa diante do Código de Santidade ali no livro de Levítico. É inescapável. Quando a gente vai ler o Código de Santidade, a gente precisa fazer um exercício de interpretação. A partir desse exercício de interpretação, a gente precisa entender os princípios que ali estão, e a partir desses princípios, então, a gente aplica no nosso contexto atual. Vou dar um exemplo. Um exemplo que é bastante pertinente para o nosso tempo, mas até chato de tanto que já se falou no meio evangélico. Levítico 19, 28. Você não vai fazer cortes no seu corpo nem marcá-lo. Ou seja, você não pode fazer tatuagem. O que você mais vê por aí é crente tatuado hoje em dia, né? Então, como é que faz isso? O crente tatuado, ele está, de alguma maneira, em pecado? Ele está desrespeitando a lei de Levítico? Ou a gente é seletivo, tem lei que vale e tem lei que não, né? É evidente que o crente tatuado, ele não vai fazer o raciocínio que eu vou fazer aqui agora, mas é o que a gente deveria fazer. Pode ou não pode tatuagem? Que pergunta, né? Isso é uma hermenêutica perigosa, porque uma boa parte dos crentes lê a Bíblia procurando o que pode e o que não pode fazer. E o texto bíblico, ele oferece muito mais riqueza do que isso, né? É uma hermenêutica perigosa. Mas quando a gente chega num versículo como o de Levítico 19, 28, e aí? E esses crentes tatuados aí, pode ou não pode? Bom, muito bem. Vamos olhar o princípio que está por trás desse tipo de lei, para que então a gente possa entender como esse princípio ele fala ao nosso tempo. Do que o legislador está falando aqui no livro de Levítico 19 e 28? Qual que é o tema? Bom, para entender o tema, a gente tem que entender um pouquinho do contexto histórico. A gente está falando de um texto que está sendo produzido por um povo que está vivendo no meio de outros povos. Esses outros povos, eles têm por hábito praticar a tatuagem, as marcas no corpo de alguém, tá? Por que eles marcam? E essa é uma pergunta interessante. Por que uma pessoa no Antigo Oriente estaria marcada? E que tipo de marca é essa? Isso também é importante para a gente entender o contexto, né? Como essa pessoa era marcada? Bom, existia a marca com tinta mesmo, a exemplo da tatuagem atual, mas com frequência, essas marcas que a gente está olhando aqui no capítulo 19 de Levítico eram feitas com ferro quente. Sim, ferro. Ferro colocado no fogo até ficar vermelho, quente, e então colocado na pessoa, como se faz hoje com gado, como se faz hoje com boi, com vaca. De quem que é esse boi, de quem que é essa vaca? Ah, é do fazendeiro tal. E aí ele é ferrado, né? Porque gado a gente laça, tange, fere... Não, porque gado a gente marca, tange, fere, corta e mata, mas com gente é diferente. Já dizia Disparada, Geraldo Vandré, se não me engano, imortalizada na voz de Jair Rodrigues, é diferente com gente. Hoje, no Antigo Oriente Próximo, não. E Levítico está dizendo, tem que ser diferente. Por quê? Você marcava com ferro dois tipos de pessoa: escravo e sacerdote.
Escravo e sacerdote, por quê, Vitor? Porque, a exemplo do gado, marcar com ferro é demonstrar propriedade. Ou seja, você viu uma pessoa, muito curioso, muito frequentemente a marca era feita na testa. Na testa. Então, depois, quando você olhar lá, quando a gente chegar em algum momento a tratar o livro de Apocalipse, se você chegar em alguém que diz que tem que fazer uma marca na testa, saiba que existe esse contexto, tá? Então você está vendo pessoas na rua com marcas na testa? E o que a gente faz então, quando você vê essas pessoas na rua com marcas na testa? Você chega a duas conclusões possíveis. Marcas de cicatriz com ferro quente, tá? Você chega a duas conclusões possíveis no Antigo Oriente. Essa pessoa é escravo de alguém. Ou essa pessoa é escrava do templo. Ou seja, ela é propriedade de um senhor de terras, de um senhor de escravos, ou ela é propriedade de um determinado deus, de uma determinada divindade. Agora você pega uma legislação monoteísta. Só tem um Deus. Certo? E uma legislação extremamente orientada para o amor. Sim, é em Levítico que a gente encontra a célebre passagem: ame o seu próximo como a ti mesmo. Parece razoável que uma legislação orientada para a prática do amor ao próximo ela permita que alguém use ferro quente para marcar outro, para dizer que essa pessoa é sua propriedade? Então, o princípio é esse. Tatuagem hoje em dia é mostrar que eu sou propriedade de alguém? Se for, então a gente tem um pecado similar àquele que a gente viu ali no livro de Levítico. Se não, a gente está falando de outra coisa. Estar tatuado significa que eu sou sacerdote de uma divindade pagã? Se significar, então a gente está falando de algo parecido com aquilo que a gente viu no livro de Levítico. Se não, não tem nada a ver. Então, pode tatuar se quiser. Eu não tatuaria por causa do preço. Mas aí sou eu. Tá? Aí sou eu. Aí é outra história. Então, tatuagem é só um exemplo dessas legislações que carecem do quê? De interpretação e de aplicação no contexto atual. Outro exemplo que talvez seja muito mais relevante que o da tatuagem, que é absolutamente lateral e periférico, é o exemplo do ano do jubileu. O ano do jubileu lá em Levítico capítulo 25. Talvez o clímax do Código de Santidade. O que diz o ano do jubileu? O ano do jubileu diz o seguinte: olha, contem 7 semanas de 7 anos, ou seja, 7 vezes 7 anos. Quando você chegar no ano 50, 7 vezes 7 ainda é 49, mesmo com todas as inovações tecnológicas que a gente tem, né? Continua, o mundo mudou tanto, mas a tabuada continua a mesma. 7 vezes 7 segue sendo 49. Quando você chega no 49º ano para o ano 50, você vai soar uma trombeta. E ao soar essa trombeta, você vai anunciar a libertação. Nesse ano da libertação, todo escravo será liberto. E toda a terra que eu peguei de alguém vai ser devolvida. Como que eu pego terra de alguém? Pegar a terra de alguém legalmente, arrendando essa terra. O meu vizinho passou por uma crise, teve uma tempestade de gafanhoto na plantação dele, ele perdeu tudo, agora ele vai passar por uma barra. Eu ofereço para ele os mantimentos que ele precisa, vou em socorro dele, em troca disso ele me permite arrendar essa terra e eu mesmo plantar nela depois de devastada, e então a colheita e o fruto da colheita fica comigo, não fica com ele, ou a maior parcela fica comigo, a menor parcela fica com ele. Quando chegar no ano 50, quando chegar no ano do jubileu, essa terra arrendada precisa voltar
para esse meu vizinho. Pior, esse meu vizinho nem tinha terras, porque a devastação foi tão grande que não dá para plantar. Então ele vendeu para mim o seu trabalho e se tornou meu escravo por dívida. No ano 50 eu tenho que libertá-lo. Eis o ano do jubileu. O ano do jubileu faz sentido numa cultura escravocrata, que é algo que nós não temos, em tese, no Ocidente. Claro, existem casos e casos de trabalhos análogos à escravidão. A gente viu alguns recentemente sendo expostos, mas, de maneira geral, a gente não vive numa comunidade que aceita escravidão como se fosse algo moralmente praticável, como se fosse algo que dá para conviver. A gente simplesmente estabeleceu outras relações de trabalho. Ainda bem. Então, como que a gente aplica um negócio desse? Não, a gente vai voltar para o princípio do ano do jubileu. E esse é até mais fácil, por quê? Porque o próprio Jesus nos dá o princípio e reinterpreta. O próprio Jesus diz que ele é o ano do jubileu. Onde ele diz isso, Vitor? Em Lucas capítulo 4, quando ele lê o rolo de Isaías. Quando Jesus vai à sinagoga, pega um pergaminho ali para ler, como era comum, um hábito comum na sinagoga, e ele lê o rolo de Isaías, e ele diz que ele vai proclamar o ano aceitável ao Senhor. Ele está dizendo o seguinte: o ano aceitável ao Senhor é o ano do jubileu, tá? Isaías ali está fazendo uma referência a Deror, a libertação. Deror é a palavra hebraica para libertação, a libertação de Levítico 25 do ano do jubileu. Jesus está dizendo que ele vai trazer essa libertação. Em outras palavras, o ano do jubileu é de alguma maneira central no próprio ministério de Jesus, central no Código de Santidade, central no ministério de Jesus. Quais são os princípios ali? Tem vários. Primeiro, um dos primeiros princípios ali importantes é: não engane, não trapaceie. Está faltando 14 anos para o jubileu, negocie como se daqui a 14 anos essa pessoa vai ser liberta, essa terra vai voltar. Não trapaceie. Segundo, nenhuma escravidão é definitiva. Nenhuma escravidão é definitiva. Terceiro, as pessoas devem ter acesso de modo mais ou menos equânime a recursos. Esse é outro princípio ali. A terra está voltando. Por que a terra volta? Porque todo mundo vai ter mais ou menos a mesma quantidade de terra, diferente lá do Egito, que Faraó concentrou as terras todas debaixo do poder dele. Agora não. Agora as pessoas vão ter quantidades mais ou menos parecidas de terras. Então, o acesso aos meios de produção e aos benesses da economia tem que permanecer mais ou menos equânime. Mais ou menos equânime. Claro, vai ter terra que vai produzir mais, vai ter terra que vai produzir menos, vai ter trabalhador mais eficiente, vai ter trabalhador menos eficiente, vai ter gente que vai enriquecer com mais facilidade, vai ter gente que vai perder alguma coisa, mas a provisão do ano do jubileu está lá para que, num contexto de extrema fragilidade, em que pessoas perdem tudo por causa de seca, em que pessoas perdem tudo por causa de praga, em que pessoas perdem tudo com muita facilidade, veja o exemplo de Jacó. Jacó era um homem rico e ele tem que ir pedir para o Egito assistência para poder comer, porque teve um período de seca. Num contexto como esse, existem provisões para que as pessoas não morram. Arrendamento de terra, a venda do seu trabalho como escravidão. Agora, esses mecanismos, sozinhos, eles podem se tornar perversos, alguém se tornar escravo para sempre, alguém perder suas terras para sempre. O que a lei do jubileu faz? Ela volta as coisas a um estágio de justiça inicial. E, portanto, no tempo atual, como isso se aplica? Isso se aplica mantendo determinados princípios de justiça, que pessoas continuem tendo acesso aos meios que elas precisam para poder produzir, para poder trabalhar, para poder ter uma vida digna. E, mais que isso,
o próprio ministério de Jesus leva essas coisas em consideração como elemento central. Ele veio para libertar o preso, ele veio para pregar a boa nova ao pobre, ele veio para proclamar a libertação no ano aceitável ao Senhor. Isso significa que pessoas alcançadas por Jesus Cristo, a similitude do que acontece no livro de Levítico, elas são alcançadas para purificação e reconciliação com Deus, e o reflexo disso é o comportamento santo, é o desempenhar do código de santidade, de modo que essa pessoa, ao ser alcançada pela purificação de Cristo Jesus, ela promove justiça onde ela passa. Essa justiça, ela liberta pessoas do seu pecado e também dos grilhões de situações injustas. Crente não pode ver situação injusta e achar que está tudo bem. Então, eis o livro de Levítico, eis o código de santidade, eis o livro baseado no amor ao próximo, sim, isso se origina no livro de Levítico. Depois a gente vai falar da segunda parte ou da primeira parte do mandamento de Jesus, ame ao Senhor teu Deus, e isso está no livro de Deuteronômio. Amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a si mesmo, isso é coisa da Torá, isso é coisa do Antigo Testamento que Jesus resgata, é um modo que Jesus tem de interpretar a própria Torá, tá bom? Deuteronômio, Levítico. Esse era o meu recado para hoje, a gente vai ficando por aqui nessa aula. Não se esqueça de verificar se você está de fato inscrito no canal e com as notificações ativadas. Eu te espero na nossa próxima aula.